Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Murilo, engenheiro civil, mentor da Aplicar Escola de Engenharia. Estamos começando mais um vídeo hoje para falar sobre RPCI. A gente já tem um vídeo no canal explicando a origem do RPCI, como que ele funciona, qual a diferença em relação ao projeto. E esse vídeo vai ficar aqui na descrição, embaixo desse vídeo, para você conferir e entender esse princípio, esse começo. Nesse vídeo de hoje, a gente vai para a prática. Vou abrir o site do Corpo de Bombeiros e vou fazer todo o processo online de protocolo do RPCI junto com vocês aí, para quem tem dúvida já tirar essas dúvidas e conseguir fluir nesse sisteminha online que o bombeiro criou. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa o like aí se o vídeo for legal, se for útil, se você gostou. Se não gostou também, deixa o dislike, comenta aí por que foi bom ou por que não foi bom. A gente precisa desse feedback de vocês aí para conseguir avançar e trazer um conteúdo sempre de maior qualidade. Então é o seguinte, eu já abri aqui o site do Corpo de Bombeiros, já fiz o login no ESCI. Se você não sabe o que é o ESCI, é uma plataforma online de gestão dos seus projetos do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, tá? Eu já fiz o login, eu já entrei aqui, a primeira coisa que aparece é essa tela, né, que é a área do cliente. Então a gente tem uma série de informações, eu não vou ficar explicando tudo aqui, vou tentar ser bem objetivo nesse vídeo para a gente falar do RPCI. Se você quer saber mais sobre essa plataforma, lembre de deixar um comentário aí pra gente. Primeira coisa que a gente faz, então, análise de PPCI e RPCI. Vamos começar por aqui o nosso processo, tá? Imagina que você fechou lá o projeto com o cliente, você olhou lá na IN1, entendeu que aplica-se o RPCI, ao invés de fazer um projeto, você pode fazer um RPCI, mas você está com dúvida de como proceder esse processo. A gente vai começar cadastrando uma edificação. Caso você já tenha essa edificação cadastrada, você pode pular essa etapa. Então a gente vai direto em cadastrar novo registro de endereço, esse botão vermelho aqui embaixo. Eu vou fazer de um endereço fictício, tá? Porque eu estou fazendo o processo aqui para esclarecer para vocês. Você, no seu caso aí, você precisa ter todos os dados da edificação em mãos. Então, eu coloquei um CEP aqui no campo de busca de endereço, ele já dá automaticamente para a gente, né, a localização, e a gente vai completando com os dados pertinentes à edificação, certo? Feito isso, dados da edificação estão colocados. Então você já informou para o bombeiro onde é que está essa localização. A gente vai agora para a próxima linha, que é a do terreno, onde vejam que os dados eles não são obrigatórios. Se você tiver essas informações é legal colocar, se não tiver, não precisa. Mas o que você precisa colocar é aqui embaixo dados da edificação, o nome do imóvel e o nome fantasia do imóvel. Se for uma empresa, você vai utilizar esses dados, ou você pode até criar o nome da edificação que você achar pertinente. Preenchidos todos os campos aqui que a gente comentou, você vai salvar o registro de endereço. Vai confirmar se são os dados corretos da edificação. Pronto. Agora o bombeiro já sabe que existe uma edificação naquele endereço e que vai ter um processo de regularização em cima daquele endereço. Nessa etapa, a gente tem que comprovar o nosso vínculo com esse imóvel. Então a primeira coisa é identificar, né, o que é que você está fazendo. Por exemplo, nós somos responsáveis técnicos pelo projeto. Então está aqui até uma descrição, né, do que seria o responsável técnico. É o profissional habilitado para elaborar ou executar sistemas e medidas de segurança contra incêndio. Então, se você fechou lá com o seu cliente, você deve ter algum documento que comprove o seu vínculo com o cliente. No caso, pode ser um contrato de locação, um contrato de prestação de serviço. Então, aqui a gente vai colocar responsável técnico, que esse é o nosso vínculo. E aqui é uma coisa que você vai definir com o seu cliente, né? Se ele permite que você faça todo o acompanhamento online aqui de protocolo, de análise de funcionamento. Se sim, você responde como sim e carrega o arquivo que comprova o vínculo seu com o seu cliente, que no caso seria um contrato. Aqui eu carreguei um arquivo fictício, né, um teste, um PDF, só para a gente conseguir avançar no processo, mas é importante que você carregue aqui um documento legítimo para comprovar o seu relacionamento com o imóvel, né, como um responsável técnico. Aqui a gente tem uma outra opção, que é a questão de representar administrativamente esse edifício, essa edificação, junto ao Corpo de Bombeiros.
Normalmente esse processo ele fica com o proprietário, porque ele envolve já infrações administrativas, caso surjam multas e coisas desse sentido. Então, a gente mantém como não e não precisa mais nada. Caso sua opção seja sim, você vai precisar também carregar uma declaração ou procuração confirmando, né, que o responsável pelo imóvel permite que você responda administrativamente por ele. Então, feito aqui nosso vínculo como responsável técnico, responsável administrativo não é o caso, vamos com informações do responsável do imóvel ou empresa. Então, continuando aqui com as informações do responsável do imóvel ou empresa. Nesse caso, você tem que informar um CPF. Aqui eu coloquei o meu CPF, nessa situação, que eu sou o responsável pelo imóvel, responsável técnico, e eu já estou cadastrado no sistema do Corpo de Bombeiros. Então, ele vai puxar os meus dados, que já estavam previamente cadastrados no ESCI, e aqui vai ter alguma série de informações pessoais que você tem que certificar que elas estejam corretas para você conseguir avançar no processo. Embaixo das informações pessoais também temos as informações de endereço. Então certifique-se de que está tudo atualizado conforme o local onde você estiver domiciliado. Então aí está um resumo do que a gente fez até agora. Conseguimos um registro de endereço para edificação. Aqui estão os dados que a gente colocou lá atrás, edificação teste, o endereço dela. Então, o endereço está lá, comprovamos já o nosso vínculo. E agora a gente tem que seguir com a próxima etapa, que é adicionar um bloco. Então, a gente tem que informar para o bombeiro o que é que existe nesse local, porque até então a gente só falou que existe algo em algum endereço. E agora a gente vai falar o que é esse algo, certo? Então vamos adicionar um bloco. Nesse momento, o sistema começa a fazer uma série de questionamentos para entender um pouco mais sobre essa edificação. Para saber se ela é nova ou se ela é existente, e se ela possui gás ou não, se possui materiais inflamáveis ou não. Então é importante que você responda todas as informações da forma correta. Se você fez uma análise criteriosa da IN1, você já sabe se essa edificação se enquadra ou não no RPCI. Então, nesse caso, se você colocar informações que extrapolem o limite do RPCI, o site vai te direcionar para você fazer um PPCI e não um RPCI. Então é importante que você faça essa análise prévia antes de começar esse processo. No nosso caso, esse bloco ele não foi construído antes de 2013. Aqui nós vamos informar a ocupação da edificação. Eu vou clicar nesse botão para mostrar a ocupação em lista, vai facilitar um pouco. E aqui a gente procura, no nosso exemplo, estamos fazendo um edifício multifamiliar vertical, residencial A2. Aí vai carregar esse campo aqui embaixo, destinação, edifício de apartamento em geral. Então essa daí é outra coisa que tem que estar bem claro para você. Qual é a ocupação e destinação da edificação que você está fazendo o projeto. Então aqui está, já apareceu automático depois que a gente carregou na lista, né? A carga de incêndio dessa edificação, o risco dela. E agora aqui a gente vai avançar para selecionar e escolher. Vamos colocar a área dessa edificação. Nessa etapa, você pode informar área a ser desconsiderada conforme artigo 75. Então, em algumas situações específicas, você pode desconsiderar da área construída que a gente acabou de informar na outra etapa, locais, por exemplo, como platibandas e beirais de telhados com até 2 metros de projeção. Esse critério ele pode te ajudar a dispensar alguns sistemas mais para frente, né? Se tivesse uma edificação, por exemplo, com 755 metros quadrados e conseguisse desconsiderar 10 metros quadrados dentro desses critérios aqui, você teria uma edificação de 745 metros quadrados. E aí seria um valor muito importante para determinar se você pode fazer um RPCI, por exemplo, ou não. No nosso caso, não temos nada a ser desconsiderado. Vamos informar o número de pavimentos. Aqui você informa a quantidade de quilos de gás GLP que tem a edificação. No caso aqui a gente está fazendo de uma edificação residencial pequena de 4 apartamentos, então são 4 tanques de 13 quilos. Mais alguns questionamentos a respeito do armazenamento que tem nessa edificação. Não temos nada de pólvora, explosivos ou tóxicos ou radioativos. Não temos armazenamento de líquidos inflamáveis.
como é uma edificação nova, nós também não temos número de protocolo de PPCI já aprovado. Também não temos a BITS, nem atestado. Feito isso, finalmente cadastramos o bloco. Agora, conforme a situação, a edificação que você estiver lidando, você pode cadastrar um bloco igual, ou pode cadastrar um bloco diferente, ou então pode muito bem não cadastrar mais nada e prosseguir com o bloco que você criou. Então tá aqui uma tela já com um resumo do que aconteceu. Nosso bloco aqui embaixo, o bloco teste, está selecionado. Então eu tenho que manter ele selecionado para conseguir prosseguir no processo. Bom, então nós chegamos aqui a uma tela novamente com um resumo da edificação. Aqui tem toda a solicitação que a gente fez, a finalidade, a complexidade, registro do endereço. A gente tem aqui uma opção para escolher o pagador do boleto. Eu não vou entrar nisso agora, eu quero seguir com essa parte de baixo primeiro. O que está acontecendo aqui? Nós vamos dimensionar esse RPCI. Ó, aqui ele me informa que, conforme as respostas do questionário realizado, a nossa edificação ela se enquadra no RPCI. Nós temos a opção de reenquadrar a complexidade, caso você tenha respondido alguma coisa errada, e você pode optar por essa opção aqui de baixo. E se as respostas estiverem corretas, a gente vai seguir com o dimensionamento, lembrando que esse dimensionamento ele é obrigatório. Então, novamente voltamos para um questionário, agora descrevendo com um pouco mais de clareza o que é que está acontecendo nessa edificação. Começamos discriminando a utilização do GLP. Seguimos agora com mais algumas informações complementares que a gente acabou não colocando antes, como por exemplo a área do pavimento tipo, o tipo construtivo da edificação e também o tipo de escada de emergência, além da altura descendente. Respondidos esses dados aqui, a gente pode seguir para esses dois quadros de baixo. O que acontece? Nesse ponto você tem que entender quais são as medidas de segurança necessárias para a sua edificação. Ou seja, a gente está falando de novo da IN1, parte 2. Lá no final tem uma série de quadros onde informa a ocupação, conforme a altura, quais são os sistemas e medidas necessárias. Se você não sabe fazer esse processo ainda, deixa aqui nos comentários que a gente pode gravar um vídeo detalhando isso 100%. Nesse caso aqui, nós não temos riscos especiais na edificação. Eu vou até abrir para mostrar o que seria, né? Que seriam caldeiras de pressão, cozinhas industriais, produtos perigosos. Então, nada disso faz parte dessa edificação. Por isso que eu nem vou entrar nesse mérito aqui. Mas temos sim medidas de segurança, né? Então, quais seriam as medidas de segurança para essa edificação? Eu vou selecionar os sistemas vitais, que eles fazem parte das medidas de segurança. Além disso, vamos selecionar aqui instalações elétricas, instalações de gás combustível, que a gente estava preenchendo até há pouco tempo, saídas de emergência. Então, eu preenchi aqui os sistemas necessários para essa edificação em questão, lembrando que tudo isso que eu selecionei aqui, eu não entrei em detalhes, porque isso está lá na IN1, tá? E agora a gente segue então esse processo. Eu vou salvar aqui em cima. E todos os sistemas que eu selecionei, eles vão surgir aqui dentro desse quadro, com campos obrigatórios, né, com preenchimento obrigatório, e a gente vai ter que descrever então tudo o que está acontecendo nessa edificação, sistema por sistema, certo? Então eu vou preencher rapidamente aqui. Claro que para você preencher isso aqui, você precisa ter o conhecimento das normas. Então, de novo, se você tem alguma dúvida de iluminação de emergência, ou de instalação elétrica talvez, ou de gás, deixa aí embaixo para a gente ver que material que a gente pode produzir para te ajudar a preencher e fazer o RPCI por completo. Então, pessoal, eu fiz um preenchimento simplificado aqui de todos os sistemas, tá? Então, todos aqueles sistemas que a gente selecionou, eu vim e coloquei informações a respeito deles. Quanto mais informações você fornecer, melhor.
Então, certifique-se de abrir lá a IN relativa a cada um desses sistemas para saber o que é pertinente ou não e o que é que deve aparecer nesse relatório para que ele fique sempre o mais completo possível. Riscos especiais, conforme a gente já falou, não temos, então não vou entrar. E aqui você pode até conferir algumas respostas que você deu antes já do enquadramento, então está tudo salvo aqui as informações. Feito isso, a gente pode seguir então para a próxima etapa. Nessa parte de anexos, nós estávamos aqui, né, no bloco teste, agora a gente veio para essa aba de anexos. Aqui tem uma série de informações pertinentes que vocês precisam ler para certificar que não vão enviar para o bombeiro nenhum arquivo que não atende os requisitos. Porque se você mandar alguma coisa que está fora do padrão, você provavelmente vai ter um RPCI sumariamente indeferido. Então, para você não ter esse problema, então certifique-se de ler tudo isso aqui e realizar os procedimentos conforme estão aqui nessas regrinhas. E chegando aqui na lista de documentos necessários, a gente tem 5 documentos, alguns deles são opcionais e temos 2 deles obrigatórios. O primeiro é uma ART, ou uma RRT, que seria um documento de responsabilidade técnica. Então, eu vou estar anexando aqui também um arquivo só para a gente conseguir avançar, mas aqui no seu caso você precisa preencher um PDF da sua responsabilidade técnica. E também aqui é necessário um croquis. Então tem algumas regrinhas que constam aqui em cima a respeito do croquis, como por exemplo nesse parágrafo aqui. Então dá uma lida aí e certifica de que você está atendendo tudo isso. Então eu vou anexar aqui mais um arquivo só para a gente conseguir avançar. Então se preencheu aqui com a sua responsabilidade técnica e com o croquis da edificação. Você abrir aqui embaixo documentos anexados, vai aparecer o que você anexou. Está tudo nomeado já, certo? E finalizando isso, a gente segue para frente. Agora a gente tem que definir a questão do pagamento do boleto. Então, que todo projeto, seja RPCI ou PPCI, ele tem uma taxa de análise que varia conforme a área da edificação. Então agora a gente vai voltar para aquela etapa que a gente pulou lá no começo e a gente vai definir quem vai ser o pagador do boleto. Aqui eu selecionei já o responsável técnico, no caso que sou eu, que estava cadastrado. Você poderia também selecionar aqui o responsável pela edificação, responsável administrativo, se você fizer o cadastro dele no sistema. Então aqui finalizamos o processo, solicitação realizada com sucesso, a gente tem o número de protocolo, aqui tem mais algumas informaçõezinhas. Então você pode clicar aqui para fazer o download do boleto e eventualmente fazer o pagamento dele. Uma vez feito o pagamento do boleto, então o seu projeto estará pronto para entrar na fila de análise. Então eu voltei agora aqui para a área do cliente, aqui em cima, em solicitações e acompanhamento, para a gente fazer o acompanhamento do protocolo, para você saber se foi analisado já, o que é que está acontecendo com o seu projeto. Você vai vir em acompanhamento de protocolo, nessa aba aqui de minhas edificações. Aqui dentro você vai escolher a sua edificação. E um desses quadros aqui é o quadro de solicitações e acompanhamento de protocolos. A gente fez então uma solicitação de RPCI. E aqui está então o nosso número, o protocolo, a data que isso foi feito e o status. E nesse caso aqui está pendente de pagamento, que a gente não fez o pagamento do boleto. Esse boleto ele tem 30 dias para ser feito o pagamento. Caso o pagamento não seja feito, todo esse processo aqui vai ser cancelado. Você vai ter que começar tudo de novo, certo? Então, mas no momento que você fizer o pagamento do boleto, esse status aqui vai se atualizar e o projeto ele vai seguir o seu caminho. Pessoal, então era isso a respeito de RPCI. Então lembrando que a gente já tem um vídeo no canal falando o que é o RPCI. E agora a gente fez um vídeo na prática, mão na massa, preenchendo todos os dados, colocando as informações. Espero que tenha ficado claro. Se você gostou, lembra de dar o like aí. Se não gostou, dá o dislike. Fala pra gente, dá um feedback aí nos comentários. Se a gente segue esse tipo de vídeo, se vocês querem um tipo de vídeo diferente, a gente está à disposição. Não se esqueça de se inscrever no canal. E nos vemos no próximo vídeo. Um abração. Tchau, tchau.